Obrigado, vereadora Rose. Bom, eu recebi um release da Prefeitura Caxias semana e creio que todos os vereadores e a comunidade em geral também têm recebido e está de acesso público. E hoje foi repercutido em diversos veículos da imprensa e eu trago aqui também a capa do Jornal Pioneiro, que é mais visível para que todos tenham acesso. É sobre as pessoas em situação de rua. Vagas para acolher pessoas em situação de rua estão esgotadas. Uma das razões da lotação, segundo a Fundação de Assistência Social, é a ampliação das abordagens nas últimas semanas em Caxias. A instituição diz que está providenciando a abertura de mais 10 vagas provisórias. Colegas, quando eu vim aqui e abordei a primeira vez, e eu e o vereador Lucas, nós estávamos numa agenda em Brasília justamente buscando recursos para que a gente pudesse ampliar o atendimento das pessoas em situação de rua, e deu aquele episódio, aquela fatalidade daquele marginal que matou uma pessoa esfaqueada ali no Rio Branco e foi hostilizado por algumas pessoas, dizendo que ele era pessoa em situação de rua, estava morando na rua e que havia esfaqueado. Depois, disseram que não era mais. Aí teve uma reação do poder público, antes tarde do que nunca. Mas eu, do meu ponto de vista, eu achei que foi equivocada aquele momento, uma ação totalmente utilizando a força ao invés da prevenção e também de um olhar mais humano para essas pessoas, que muitas vezes são pessoas que têm recursos financeiros, são pessoas que daqui a pouco precisam só de uma ajuda para voltar para a sua cidade, e acabam vivendo os traumas aí das pessoas em situação de rua. E eu fazia uma avaliação, e faço essa avaliação, que quando tu quer fazer uma ação conjunta, nós precisamos integrar não somente a segurança pública, mas todos os órgãos competentes na nossa cidade e na região, para que a gente possa fazer uma interligação de toda a rede. Vamos lá. A fase é importante. Quem que está nesse grupo aqui? E aqui, isso está dito aqui pelo Jornal Pioneiro, O trabalho, a força-tarefa que iniciou no final do mês de fevereiro é a Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e também a FAS e a CODECA. Mas quais os órgãos da CODECA, quais os órgãos da Secretaria de Saúde, quais os órgãos da FAS que estão trabalhando em cima disso? Uma parte, vereador. Bom, eu vejo que a gente precisa trabalhar todas as entidades religiosas que trabalham com isso. E eu sei, vereador Ueso, o senhor tem uma crítica muito grande com razão daquilo que o senhor vê todo dia em frente à sua casa. Como muitas pessoas veem isso. Umas de pena, outras que não se conformando, outras com raiva, cada um com seu ponto de vista. Mas quando a gente tem algo para fazer uma força-tarefa, faz uma coletiva de imprensa, e vamos acabar, e vamos fazer, e tal. Mas se não tiver planejamento, não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. Por quê? O Jornal Pioneiro de hoje, através de um release da Prefeitura, diz o seguinte: os espaços do acolhimento para as pessoas em situação de rua e desabrigo com as vagas estão esgotados em Caxias, conforme o comunicado da FAS. Os 3 endereços oferecem hoje 130 diárias para dormitório, alimentação, higiene, além de atendimento para saúde e documentação. Mas hoje nós temos 784 pessoas em situação de rua. Bom, então nós vamos ter que construir 7 espaços que nem esse para contemplar quase que uma mini cidade em pessoas em situação de rua dentro das casas de acolhimento? Talvez não. Mas se tivesse planejamento, muito disso aqui poderia ter sido evitado. Então, colegas vereadores, eu faço chamamento porque a Prefeitura, através do governo, tem se proposto, inclusive, a colaborar com algumas entidades, e o Frei Jaime, numa mão amiga, e foi um dos motivos que nós fomos a Brasília, buscar recursos para que a gente possa construir um novo espaço. E nós temos voluntários, nós temos empresários, nós temos pessoas físicas que querem ajudar a tirar essas pessoas da miséria, das ruas, e trazer para um acolhimento. Só que desde fevereiro, nós estamos aguardando, e eu volto aqui na tribuna novamente,
A secretária Margarete me ligou lá em fevereiro e não tive mais nenhum retorno. Secretária Margarete Bender do Planejamento, que estava, pelo que eu sei, com o secretário do gabinete, o chefe de gabinete, o João Ex. Mas nós precisamos que esse projeto seja portado para a Câmara de Vereadores e que nós possamos aprovar esse projeto que cede esse terreno para a instituição Mão Amiga, no formato que foi o Recanto da Compaixão Frei Salvador, para que nós possamos colocar a mão na massa e iniciar esse projeto de construção. É num local próximo ao Mato Sartori, próximo à rodoviária, próximo às instituições de saúde, próximo ao Cine, aonde essas pessoas podem voltar a fazer o seu roteiro e ser, né, ter um cartão do SUS, fazer o seu cartão de carteira de emprego, para poder voltar também a se reinserir na sociedade. E eu faço um chamamento, eu peço à TV Câmara, e eu quero compartilhar com todos os vereadores e a comunidade. Ontem ficou pronto o pré-projeto deste novo espaço a qual nós estamos que estamos elaborando. Então, a arquiteta Vivian Biazus, ela fez esse projeto, né? Esse projeto do novo espaço de acolhimento em Caxias do Sul. É um espaço totalmente amplo, né? E com cozinhas, com camas, com um espaço de lazer, de leitura, né? um espaço de convivência. Então, esse é o pré-projeto que nós queremos, né, ter em Caxias do Sul, inclusive para evitar, né, que essas pessoas sofram violência e também violentem outras pessoas. E evitar aquilo que o senhor sempre repete aqui na tribuna, vereador Valcinoes, né? As pessoas acabarem defecando, urinando nas calçadas, em frente a instituições bancárias, nas lojas. Mas se não tiver planejamento, nada adianta fazer força-tarefa, porque daí não vai a lugar nenhum. Então, a parte, vereadora Rose. Eu ia comentar, primeiro, eu acho que é um tema muito importante, mas casualmente, ontem à noite, eu estava falando com um funcionário público que trabalha na fiscalização, trabalhava na iluminação, né? Agora com a terceirização, ele não trabalha mais. Mas ele estava comentando comigo que ele sabia exatamente onde estavam as pessoas em situação de rua e que agora essas pessoas não estão mais lá, porque nós temos essa... como é que é o termo aqui que fala? A abordagem social paralela. Tem aquela que sempre teve, né, do Centro Pop Rua, e agora tem essa paralela. Então, os moradores nessa situação estão com muito medo, eles têm se escondido. Então, a abordagem da saúde não tem conseguido encontrá-los nem para dar aquela medicação que é dada todos os meses. Eu tenho conversado com vários, hoje à tarde, inclusive, vai ter um debate aqui na Câmara, né, com o Centro Pop Rua. É uma situação que está muito grave, porque ao invés de melhorar a vida dessas pessoas, ou tirar essas pessoas desses espaços, as pessoas estão se escondendo, se assustando. Então, o que eu acho? Eu disse para o senhor prefeito esses dias, se todos quiserem ir para casas de acolhimento, não vai ter vaga. Eu pergunto a algum vereador, alguma vereadora, quem já entrou numa casa dessas? Eu fico assustada quando se fala que já aumentou 20 vagas nesses últimos tempos e agora vai aumentar mais 10, porque é horrível aquele espaço, não cabe, as pessoas têm mães com crianças no meio de... É muito difícil, entende? E então eu acho que isso é um debate assim, muito sério mesmo. Nós precisamos resguardar a sociedade, porque se faz esse trabalho que o senhor fala de saúde, de educação, de habitação, de fazer com que eles vão estudar, vão trabalhar, que muitos querem, tu não está só beneficiando aquelas pessoas, tu está valorizando e a cidade, a comunidade. Então, esse é um tema sério, lhe parabenizo por trazer aqui e agradeço a parte. Obrigado, vereadora. E aqui eu quero agradecer a FAS, porque sempre que eu chamo eles, né, e entro em contato com a diretora, com o pessoal da abordagem social, eu sou muito bem atendido. Isso tem que se deixar claro. Só que não adianta eles fazerem só... o cobertor é curto, né? E a gente não pode jogar toda a responsabilidade para uma instituição que não está dando conta. Porque além das pessoas em situação de rua, é uma pobreza, né, latente na nossa cidade, em diversas questões na nossa cidade, desde as crianças aos idosos, né, a pobreza em diversos níveis. Mas esse olhar nós precisamos ter. Porque senão fica um projeto, uma força-tarefa que não adiantou para nada. E para concluir,
eu quero fazer esse chamamento de novo, esse apelo à Prefeitura de Caxias para que mande esse projeto o quanto antes para a Câmara para que nós possamos aprovar. E hoje de tarde é importante essa reunião que vai ter, porque não adianta tirar as pessoas da rua, e estou concluindo, presidente, tirar as pessoas da rua, botar 15 dias lá no Virve Ramos para fazer uma desintoxicação e depois não ter mais para levar onde essa pessoa ir para ficar internada. Porque senão é só despesa e dinheiro jogado no lixo da saúde, do SUS, e depois não adianta, a pessoa fica 15 dias no Virve Ramos e vai para onde? Vamos discutir isso hoje. Obrigado, presidente.